Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui temos a nossa aula extra sobre tempo geológico. Então, o que é isso, tempo geológico? A gente tem uma percepção de tempo, digamos assim, uma percepção restrita de tempo que diz, claro, diz respeito à nossa vida como humanos. A gente tem uma percepção desde que a gente nasce, parece, né, que o mundo iniciou ali quando a gente nasceu e está se indo e se vai até o dia que a gente não existe mais, né? A gente tem, como não viveu momentos antes do nosso próprio nascimento, a gente não consegue ter uma noção do passado muito clara na nossa cabeça, né? A gente sabe porque nos contam tempo dos nossos pais, crianças, dos nossos avós, bisavós e vai assim por diante. É uma noção mais ou menos limitada de tempo quando a gente compara com o tempo real, o tempo geológico que existe, por exemplo, no universo, no nosso planeta. Então, o tempo geológico ele é algo bem profundo, ele é vasto, ele é tão grande que a gente não consegue ter uma distinção do que ele é e principalmente da sua dimensão mesmo. Custou muito, muito até a humanidade começar a entender e perceber que ela ocupa uma fração muito pequena, muito ínfima do tempo geológico, né? Então, são coisas tão grandes, de uma dimensão tão grande, que todos nós, até mesmo a gente que estuda isso, a gente não consegue conceber perfeitamente o que é um tempo geológico, profundidade, o quanto isso é grande. Mas quando a gente vislumbra um pouquinho, a gente entende até mesmo a nossa posição na existência. A gente meio que muda até a nossa filosofia de vida quando a gente começa a entender isso, né? Então, eu trouxe essa aula que ela inicialmente não estava no programa, mas a gente vai ter ela como extra, que ela consegue linkar várias coisas, da nossa disciplina, né? Principalmente na paleontologia e mesmo na biogeografia, e para a gente pelo menos entender um pouquinho a superfície do que é o tempo geológico e como que a gente alcançou algumas medições para começar a entender o que ele é, então. Geralmente a gente vê as representações do tempo geológico dessa forma. Essa figura da direita, ela é muito comum, você basta colocar na internet, no Google Imagens, você vai ver essa espiral do tempo, né, onde o princípio dela, as partes mais longínquas estão lá no fundo, né, na espiral, já quase apagados, e ela vai crescendo, e aí as informações vão aparecendo, a disposição dos organismos vai aumentando, vai aparecendo uma diversidade maior, até chegar no nosso tempo de agora, assim, é uma representação clássica, assim, que mais ou menos a gente começa a perceber o tempo geológico. A outra da esquerda é a tabelinha do tempo geológico, uma tabela bem resumida, essa aqui, que também a gente vê em livros escolares, vê em aulas de geo, de paleonto, né, onde ele está subdividido direitinho, o nome dos períodos, algumas idades, né, não com uma proporção de como é cada um desse tempo, né, cada um desses períodos tem proporções diferentes. Se fosse ser colocado uma tabela proporcional, aquela parte de baixo ali, onde diz Adeano, Arqueano, Proterozoico, seria, ocuparia de 3 de quarto, né? 3 terços de uma tabela normal. Nessas representações do tempo geológico, a gente consegue ter uma noção mais ou menos de que tem um começo, tem um fim e se distribui uma coisa após a outra, né? Meio que linear, parte de um princípio e uma coisa vai se sobrepondo sobre a outra, sempre se sobrepondo, até chegar lá no topo, lá em cima, que é a parte mais recente, que é a parte que a gente vive, ali, Quaternário, o Holoceno, alguns já dizem o Antropoceno. Então, a tabela do tempo geológico ela é construída com base nessa
sobreposição, digamos assim, né, de um período sobre o outro. Mas por que que não é de cima para baixo, né? Porque ela segue uma lógica. Qual seria essa lógica? Ela segue a mesma lógica das rochas, né? Porque se começou a entender, se entende a dimensão do tempo geológico a partir das rochas. E por que isso? Porque as rochas são depositadas em sentido, digamos assim, de baixo para cima, em sobreposição. Quem é que percebeu isso? Foi um bispo dinamarquês lá no finzinho da Idade Média, chamado Niels Stensen, ou para os mais íntimos, para, né, a gente que latiniza as coisas, o Nicolau Steno. Ele observando as camadas de rochas, ele percebeu que uma estava por sobre a outra, uma estava por sobre a outra, e por lógica ele deduziu de que a mais antiga estava embaixo e a mais recente em cima, e assim por diante. Uma mais recente mais acima, outra mais recente mais acima, e assim vai. Então ele criou o princípio da superposição de camadas, né? Segundo ele, em uma sequência de rochas sedimentares não perturbadas, a camada mais antiga estará na base e a camada mais recente no topo. Fácil de você ver, né? Preparou o bolo ali, a camada de baixo mais antiga, aí você dispõe mais uma camada em cima, mais outra, e assim segue. Assim segue as camadas sedimentares, como a gente já viu na parte das rochas sedimentares. Então, esse é o princípio da superposição de camadas. Ele orienta a distribuição do tempo, né? Uma camada em um determinado tempo, determinado momento da história, uma camada se depositou. Depois, em outro momento, outra camada, e assim o tempo vai avançando, as camadas vão avançando, bem simples assim. Então, a tabela do tempo geológica segue esse princípio, né? Utilizando rochas sedimentares, geralmente, mas o mesmo que seja uma ígnea depositada por cima, né, um derrame basáltico, como é na Serra Geral, aqui no sul do Brasil, ela está em cima de outras mais antigas que ela está ali. Ela é uma camada que se veio depois, segue esse mesmo princípio. No passar de muito tempo, principalmente na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, o pessoal começou a estudar muito ali, a partir dos anos 1700, estudar as rochas, começaram a descobrir riquezas minerais nessas rochas, e começaram a perceber que havia camadas e camadas e camadas que respeitavam esse princípio de uma ser mais antiga que a outra. E um dos caras pioneiros em estudar isso foi um geólogo, digamos assim, dos protogeólogos do passado, chamado William Smith, né? Não é o Will Smith, aquele ator, mas é o Will Smith geológico. O que que ele fazia? Ele era muito requisitado para encontrar camadas de carvão, né? Aí nos primórdios da Revolução Industrial, o que que precisava para aquelas máquinas funcionarem? Muito carvão, muito combustível, o que? Fóssil. E ele era o cara que sabia tudo sobre isso, sobre encontrar carvão. Ele andava por toda a Inglaterra, sabia mais ou menos como é que ele ia achar, e ele começou a perceber que a camada onde tinha carvão era, né, uma única camada grande, às vezes mais espessa, às vezes menos, e tinha uma sequência de camadas que vinha antes dela e que vinha depois. Sempre se repetia essa jornada, né? Uma camada X abaixo dela, carvão, e outra com os mesmos detalhes acima dela. E ele percebia que nessas camadas tinham fósseis, né? Alguns fósseis já característicos. Então ele já ia sabendo quando ele estava procurando as camadas de carvão. Se ele não achasse a própria, né, o próprio carvão na superfície aflorando, ele achava, se ele achasse um fóssil que tinha na camada de cima, ele dizia, opa, tem essa conchinha aqui e tal, eu já conheço. Então significa que para baixo vai ter a camada de carvão, pode cavar aí. Aí os caras iam lá e cavavam e acharam, ó, o cara sabe mesmo. Se ele achasse o fóssilzinho que tem na camada de baixo, ele sabia
que não tinha mais camada acima, já tinha sido erodida. Não adianta procurar que tu não vai encontrar mais carvão aí. E não tinha mesmo. Então o cara ficou famoso por encontrar carvão. E ele ia passeando pela Inglaterra e estudando isso. E ele, utilizando esses princípios, ele foi um dos primeiros que lançou a noção de estratigrafia, grafar os estratos. Ele começou a desenhar essas camadinhas todas e começou a fazer um mapa. O primeiro mapa geológico da Inglaterra, ali que a gente está vendo no cantinho, foi ele que fez direitinho nos locais onde tinha o carvão e quais os fósseis que teriam para, né, anteceder ou suceder o carvão. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma noção de que tem uma camada por cima de outra, né, e que por baixo também, e que uma é mais antiga que a outra. Começa a ter uma noção já do tempo, do que pode ser, né? Como é que vai se estabelecer o tempo da Terra? Não sabia quanto ainda em termos numéricos, mas começou a se perceber tudo em busca do carvão. E essa camada de carvão recebeu então o nome de Carbonífero, né? Carbonífero. Esse é o período que a gente tem, o período geológico, foi o primeiro a ser batizado Carbonífero porque tem carvão, né? Importante para fornecer esse combustível fóssil, né? Energia para a crescente revolução industrial na época. E lá foi ele encontrar essas camadas, o Carbonífero disposto na Inglaterra. Aí as outras camadas que ele ia encontrando, a que tinha antes e a que tinha depois, ele encontrou uma camada de lá que não tinha muito a ver com arenitos e outras coisas em outro local que vinha sempre antes desse carbonífero, na região de quê? De Devon, ali na Inglaterra. Ele chama de quê? Devoniano, né? E outra mais antiga lá, ele encontrou mais pro lado do país de Gales, na região onde tinha umas tribos antigas, tipo tribo dos Silures. Ele chamou de Siluriano, era mais abaixo ainda dessa. Encontrou outra camada, era na região das antigas tribos celtas dos Ordovíces, e Ordoviciano esse período aqui, na região da Câmbria, quase tudo ali na parte do oeste da Inglaterra, região do País de Gales, Câmbria, Cambriano, aí já tinha uma sequência, né? Se sabia que em algum tempo no passado essa sequência de camadas já havia sido depositada. Começou os primeiros nomes que a gente vê lá na tabelinha do tempo geológico. Então, iniciou por aí. Depois eles continuaram achando camadas que eram ou mais antigas ou geralmente mais novas que isso em outros países da Europa também começaram a estudar e começaram a dar nomes para essas camadas, dar nomes e formar as primeiras tabelas do tempo geológico que a gente conhece, sem ainda uma definição numérica de quanto tempo que era, porque eles não estavam muito interessados nisso, eles estavam mais interessados em procurar combustíveis fósseis, carvão e qualquer outra coisa que pudesse ser útil. Então, para ter uma noção inicial de como surgiu isso. Com o uso desses fósseis, então, eles começaram a estipular a chamada datação relativa. Que é o que é relativo, porque se relaciona uma camada com a outra. Inicialmente foi só com a litologia. Ah, tem um arenito vermelho aqui na Inglaterra, o outro arenito vermelho lá na Alemanha. Ah, deve ser o mesmo. Não, mas nem sempre era. Tinha diferentes ordenamentos. Arenito aparecia várias vezes em várias camadas, aí não dava tão certo. Folhelho também aparecia numa aqui, outra lá. Eles começaram, não, vamos ver o que tem em comum no conteúdo dessas camadas, que são o quê? Fósseis. E aí, vendo o tipo de fóssil que tinha, eles conseguiram aí sim fazer uma relação uma camada com a outra. Essa aqui que tem esse peixe e tal, esquisitinho aqui, esse peixe achatado, é uma mesma que tem lá na França, que é uma mesma que tem lá na Hungria. Então, esse peixe foi no mesmo tempo que viveram. Então, ao mesmo tempo, é aqui é no Devoniano, é aqui na Inglaterra, o Devoniano é lá na Alemanha, o Devoniano é lá na Hungria, ou sei lá onde. Então, já tinha uma noção de correlação por essa datação relativa. Mais abaixo, bem mais abaixo, já tem um trilobita aqui com os espinhos tais,
Tem aqui, tem lá na Itália, então, e é aqui mesmo, o tempo é esse aqui, foi depositado no mesmo momento, é bicho marinho, era um marto disso aqui. Então começou a datação relativa a isso, é a comparação entre as camadas e o seu conteúdo fossilífero, né? Daí que surge a bioestratigrafia, falamos numa outra aula sobre os ramos da paleontologia, que é um refinamento muito bem refinado disso, que se usa microfósseis, se usa pólen e outros organismos aquáticos e foraminíferos e etc., para determinar com precisão essas camadas, onde tem aqui e onde tem lá. Então, a bioestratigrafia deriva disso daqui, da datação relativa. Serve justamente como os mesmos propósitos do passado, procurar combustíveis fósseis. Então, a datação relativa é isso. Tu relaciona com as camadas, com os fósseis que tem. É bastante usada só para rochas sedimentares. Hoje ainda ela é válida, porque você pega, por exemplo, pega uma rocha sedimentar aqui, vamos dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem como datar de outra forma, que eu vou explicar mais adiante. Aí encontra um fóssil do réptil lá, tá, um mesossauro, e encontra essa coisa já com uma datação definida, esse mesmo mesossauro na África. Aí você já associa e não, é a mesma camada. Ele tá se lá na África ele tá do Permiano, aqui também é Permiano, então a gente dá esse nome, a gente data isso aí, ainda sem datação numérica. Então, é assim que funciona, datação relativa, comparativa, entre as camadas, e principalmente entre conteúdo fossilífero, né? Então, aqui um breve conceito, a datação relativa posiciona os fósseis em uma sequência temporal, observando sua posição nas camadas de rochas conhecidas como estratos, né? Cada camada é um estrato. Segue esse princípio de sobreposição, só que às vezes não funciona tão bem, por quê? Porque em algum momento a camada com fósforo ela pode ter sido erodida, ela desaparece dali, não existe, né? Não existe num lugar, não foi preservado e no outro tem. Só que não quer dizer necessariamente que não houve a deposição, às vezes é um azar, mas às vezes não houve mesmo, porque é um ambiente diferente. Tipo, se aqui na América do Sul foi depositado no mar, lá nos Estados Unidos, no mesmo momento que impede ter tido um deserto, né? Aí vai ter essa falha, esse momento. Outro problema é quando tem os movimentos tectônicos, né? Aqueles movimentos entre as placas, uma pressiona a outra, uma se abre, e etc. Esses movimentos de pressão, elas acabam se dobrando umas por cima das outras, chega até virar em alguns casos, uma por cima da outra. Fica, imagina você enrolar uma coberta assim, um cobertor, e ele se dobrar todo, essas camadinhas vão se ficar desordenadas em alguns casos. É mais raro, mas também é possível, né? Então, dobramentos tectônicos complicam às vezes essa datação por comparação de camada, né? Você tem que ver o fóssil bem direitinho para não cometer um erro, né? Então, tá, com tudo isso, com essas datações, etc., esse negócio de comparar camada, mas como é que se sabe sobre o tempo profundo? Como é que se sabe a idade da Terra? Como é que a gente sabe, então, quanto tempo tem, medido em números, em anos? Como é que é isso? Os caras começaram por um outro caminho, né? Inicialmente, a gente tem um viés religioso, né? Bem, bastante profundo aqui no Ocidente, baseado principalmente no cristianismo, né? Como exemplo do James Ussher, um arcebispo irlandês. Ele simplesmente determinou, ele calculou que a Terra teria em torno de 4.000, não, teria sido criada ali no ano de 4004. Ele leu lá a Bíblia, tirou as conclusões dele, não sei por quê, essas menções, e na própria Bíblia tem nada disso, não tem muito nada claro a respeito disso. E da cabecinha dele, ele disse que teria sido criado no ano 4004 antes de Cristo. Então, o nosso planeta teria ali por volta de 6.020 e poucos anos hoje.
né? Tirado da cabeça dele, com base nos estudos bíblicos, mas também sem nem detalhar os estudos bíblicos, porque a Bíblia não tem nem tem interesse em falar isso em termos numéricos, não tem nada disso. E aí eles imaginaram que é esse. Por muito tempo se pensou que a Terra tinha isso aí. 5, 6 mil anos. Isso na cultura ocidental. A cultura do Oriente tem outros marcos em vez do cristianismo para determinar a idade da Terra, né? Perdurou por muito tempo. Mas aí depois, com todos aqueles estudos de geologia que o pessoal começou a utilizar, aí eles começaram a ver que não, o negócio é um pouco mais antigo, não pode ter só 6, 7 mil anos, porque para depositar, para fazer essas rochas aqui chegar do jeito que estão, os caras andando lá pela Escócia, Inglaterra, esfriar magma, não pode o negócio ter sido tão pouco tempo, é mais, até é muito mais antigo. E o Charles Lyell, que era um geólogo escocês lá dessa época, é um dos primeiros que começou a perceber isso. Ele criou a teoria do uniformitarismo, né? Que, segundo ele, são leis e processos naturais que ocorrem hoje, como a erosão, a sedimentação, a atividade vulcânica, são os mesmos que moldaram a Terra ao longo da sua história. O que, né, e observando tudo que acontece geologicamente hoje, ele viu que, pelas rochas, é a mesma coisa do passado. O presente é a chave do passado. E aí ele imaginou que a Terra era muito mais antiga do que se propunha, né? Para chegar do jeito que tá as rochas, né, meu filho, ele falou, não, isso é muito mais tempo. E aí, esse princípio dele, esses estudos dele nortearam muito dos outros estudos posteriores. Ele criou ali a obra Princípios de Geologia, né, um dos pais da geologia, que até o próprio Darwin seguiu depois. O Darwin utilizava as obras do Liu como base para os seus estudos depois que chegou na evolução. Então, a partir dali, 1830 para cima, a gente começa a ter uma noção que o tempo é muito maior do que se imaginava, o tempo é muito mais profundo. Ah, o pessoal progrediu e começou a tentar descobrir qual que seria essa idade da Terra. Quanto tempo que é? Se vai na casa dos milhares, dos milhões de anos. Um dos caras que tentou fazer isso foi o famoso Lord Kelvin, aquele da física, das temperaturas do K de Kelvin. Lá por 1862, ele tentou calcular a idade da Terra se baseando na taxa de resfriamento, né? Ele tinha, me imaginou, né? Fez mil e uma equações físicas dele lá, observou o resfriamento do magma, observou o comportamento físico-químico das estruturas e etc. E chegou a um cálculo, né, que seria que o planeta teria mais ou menos em torno de 20 a 400 milhões de anos para ter resfriado da forma que se encontra hoje. Já vê que dos 7 mil anos já pulou para 20 a 400 milhões de anos, já chegou muito, né? Já chegou bem mais próximo do que a gente tem hoje. É um salto gigantesco. Ele já jogou a Terra antiga lá para trás. Só que ele não levou em conta a radioatividade, que não se conhecia nessa época dele, né? Que é uma importante fonte de calor que mantém o núcleo da Terra quente até hoje, desde a sua formação até hoje, é a radioatividade que tem lá, perda de transformação de elementos no núcleo superquente da Terra, emite radioatividade que mantém ela quente. Isso ele não levou em consideração. Por isso que a estimativa dele ficou um pouco mais abaixo do que seria o próximo da realidade, digamos assim, mas foi já uma tentativa super válida para aquele momento. Já chegamos longe, já fomos próximos. Nosso querido Charles Darwin também não ficou para trás, vê que ele estava sempre tentando estudar as coisas. Ele resolveu tentar calcular de outra forma. E ele levou em conta as taxas de erosão. Ele andou lá, num vale chamado do Weald, The Weald, que tem na Inglaterra, acho que é no sudeste da Inglaterra.
E é um vale que tem assim, tem um pico de um lado, uma zona mais alta de um lado e do outro. E no meio é o Eldo, que é a baixada. E corre um pequeno riozinho nesse meio. E ele observou tudo isso, a erosão, ele mediu ao longo dos anos quanto que aquele riozinho levava de sedimento. Ele foi de um lado, foi até outro, mediu a distância de altura, e fez um cálculo lá, levando em conta a erosão daquele local específico na Inglaterra, e jogou uma estimativa para o mundo. Então ele chegou mais ou menos assim, dependendo da erosão, talvez o mundo tenha uns 300 e poucos milhões de anos, 306 milhões de anos. Veja como ele era um cara à frente do seu tempo. Só na taxa de erosão, né, ele imaginou mais ou menos 2,5 centímetros em um século para um rio ali para aquela região. Ele jogou para o mundo e tentou fazer a dele, né? Bateu longe até do que a gente sabe hoje, mas já foi um grande avanço, e ele, uma grande, digamos assim, boa vontade dele de tentar calcular com o que ele tinha na época. Mas já bem visioneiro, porque essa taxa de erosão, essas coisas também são bem úteis para a gente entender muita coisa, mas mais em geologia local. Mas o tio Charles também, ele resolveu tentar dele, não atirou tão longe assim. Veja como o velhinho ele era à frente do seu tempo. Então, a gente tem uma idade atualmente aceita hoje de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Não é nem os milhões do Kelvin, é 4,6 bilhões. Aqui, isso é é muita coisa, é muito tempo. É algo que a gente não tem nem noção o que é 1 bilhão de anos. Imagina só. A gente vive nossos 70, 80 anos, 100 quando muita sorte, já acha uma coisa colossal. Agora imagina bilhões de anos. Mas como que se chegou então até isso, até esses bilhões de anos? Tem uma notícia que já apareceu em algum slide por aí. Cientistas identificam um grão de mineral mais antigo da crosta terrestre. Um grão de zircão, que é um mineral principal utilizado para fazer datações. Esse lá da Austrália tem 4,4 bilhões de anos. Chega muito próximo do que é a datação desses 4,6 que se acha que tem a Terra. Esse aqui é quase lá do início, 200 milhões de anos depois do início dos primórdios da Terra. Esse grãozinho aí de cristal começou a existir, digamos assim. Ele foi achado, ele se tornou uma pequena cápsula do tempo, e a partir disso que se obteve essa datação. Mas como, né? Como que esse cristalzinho vai dizer quantos anos tem a Terra? Quem é que viu ele se formar lá? Quem é que estava lá naquele momento para ver esse cristalzinho nascer? Por quê? Porque a partir do século XX se tem conhecimento da radiação, e a partir disso se tem conhecimento da datação radiométrica. Mas como também se percebeu que os átomos de alguns, né, alguns dos elementos ali, eles se transformam em outros. Eles têm, a determinados tempos, eles se degradam, eles perdem, ganham elétrons e etc. Eles se transformam de um átomo em outro. E se observa que isso é super constante, vai ser o mesmo tempo que o átomo X, que é instável, ele tem um núcleo instável, ele vai receber, perder elétrons, prótons, etc., e vai se transformar em outro. Isso vai variar muito. Tem algumas transformações que levam dias, meses, poucos anos, mas alguns muitos milhões de anos. E vai ser uma taxa constante. Claro, vai se utilizar um cálculo a partir disso para saber como que um se transforma em outro, né? E esses grãos de zircão, eles são interessantes porque eles são bem compactados, as cadeias deles são bem fechadas, e eles mantêm no seu núcleo esses átomos isolados do ambiente, ele não sofre alteração nenhuma. Pode acontecer o que quiser do lado de fora, alta temperatura, pressão, não tem alteração nenhuma. E o que acontece dentro vai ficar ali dentro. Se tem um átomo ali de dentro
que se transformou em outro, vai ter todo o processo gravado ali dentro, né? Uma foto do tempo, digamos assim, sem sofrer alteração. Então, é um tempo que um isótopo instável se transforma num estável. Ele tende sempre à estabilização. Se tem uma coisa instável, a gente, né, percebe que ele vai estabilizar em algum momento. E dentro desse tempo que se usa para fazer a datação radiométrica para descobrir a idade das rochas, mas a idade da rocha é a idade do grão de zircão, que é quando se forma a rocha, é onde forma o grão de zircão. Isso a gente vai ver. Como então que esses átomos se transformam em outros? Geralmente é por decaimento. A gente tem três tipos de decaimento. Um deles é o alfa, que um átomo, o núcleo dele se desintegra, emite uma partícula. Nesse caso aqui, o urânio, ele é um dos principais desses elementos, que são chamados elementos pi. Ele perde a partícula alfa. O que que é isso? É a partícula de dois prótons e dois nêutrons coladinhos ali, tchum, perde, sai fora. E aí ele se estabiliza melhor, só que em outro elemento. Ele vira o tório, que é o elemento filho, nesse exemplo aqui. E o tempo entre um e o outro se sabe se é calculado, demora X, é ali, determinado. Nem X1, nem X2, nem X0, é X para o urânio se transformar no tório, isso dentro do decaimento alfa que a gente chama. Então, o elemento pai é um conceito importante, o elemento filho, outro conceito, um se transforma no outro. Tório aqui, no caso, filho do urânio. Aqui tem os três tipos de decaimento mais comuns, né? O alfa, o beta e o gama. Muda um pouquinho ali o que que acontece com o núcleo de cada um deles, né? No alfa, ele perde aquelas partículas e o tório tá lá, já não tem mais aquele, mas é outra coisa. No beta, ele perde um elétron, também muda alguma coisa. E no gama, ele perde só um fóton, mas também tem alguma coisa. Mas como o decaimento alfa. Então, são os três tipos de decaimento radioativo que ocorre de um átomo pai se transformar num átomo filho. Com isso, se calcula quanto tempo um transforma em outro. Mas aí vai precisar, né? Não é individual de um só para o outro. Dentro do grãozinho de zircão vai ter um monte de átomos, digamos assim, pais e filhos misturados. E quanto mais átomos filhos tiver e menos átomos pai, mais se passou o tempo, né? Você sabe que houve um decaimento, né, bem mais acentuado. Quanto mais isótopos do pai tiver e menos do filho, menos tempo se passou. Isso se dá o nome de meias-vidas, né? Quando se tem 50-50, metade é isótopos pai e metade é o filho, a gente tem 50% cada, a gente tem uma meia-vida, que chama meia-vida do tempo. Lá no fim, quando tem 100%, o pai desaparece completamente, está todo mundo transformado no filho, decaiu todo mundo para filho. E aí, assim, no meio desse caminho vai ter 75, duas meias-vidas, 87%, três meias-vidas, 94, quatro meias-vidas. E a partir disso se calcula, né, o quanto, a proporção de um e o outro para saber quanto tempo se passou, né, de transformou isótopos pais para filhos. Os mais comuns utilizados para datação dessas que se transformam, né? A gente tem muito ali o principal é o urânio, que se transforma em chumbo. É com esse aí, urânio 238 que se transforma no chumbo 206. O tempo da meia-vida dele é de 4,6 bilhões de anos, através do cálculo muito aprofundado dos físicos que se chega a isso. Então, se tu quer datar realmente as coisas muito antigas, tu usa esses de urânio aqui da Terra, né? Tem uns ali que são até mais antigos, são da origem do universo, 13 bilhões de anos. E tem uns que para decair nunca decaíram, tem 50 bilhões de anos.
Se estima que do rubídio 87 para o estrôncio 87, 50 bilhões de anos. O universo tem 13, 14 bilhões de anos. Nunca aconteceu. Precisa terminar o universo e se vai mais além ainda para um se transformar no outro. Mas o mais comum ali do urânio para chumbo, 206, é o que se tem a datação da Terra. Para chegar a metade de urânio e metade de chumbo dentro do grão de zircão, 4,6 bilhões de anos. E é isso que já se encontrou. Lá naqueles grãozinhos, quase isso, né? Aquele grãozinho lá da Austrália, do zircão, passou para chegar ali quase no meio a meio, 4,6 bilhões de anos. É com isso que se usa as datações radiométricas para se chegar na idade da Terra. Com esse tipo de coisa, pura física mesmo, cálculo avançado, a gente consegue descobrir tantos milhões de anos. Tem isso, tem aquilo. A idade das rochas da Terra tem isso, tem aquilo. E os tempos de meia-vida a gente usa essa porcentagem para se localizar. Então, a partir daí que se sabe a idade da Terra. Mas como que isso é confiável, né? E a gente pode fazer isso só a partir de rochas ígneas, basicamente. Claro, o grão de zircão ele é tão resistente, né? Quando um magma desses aí solidifica na parte ali que se formam os minerais, lá dentro dele se forma o zircão. E ali ele, né? E a estrutura cristalina preserva ele, como se diz, ampulheta geológica é ativada. Ali nada mais se altera e rola toda essa transformação atômica de um para o outro ali dentro. Então, quando tu pega e data aquele grãozinho que está ali, que solidificou, quando esse magma solidificou, tu tá vendo o momento exato quando a rocha endureceu e fechou ele ali. Por isso, então, esses 4,6 bilhões de anos aí é quando solidificou lá o magma, os primeiros magmas da Terra, o grãozinho ficou lá, se separou ele agora, se datou ele, se sabe pela quantia de átomos que ele tem isso aí de tempo. Se calibra o período de translação, né, que é um ano, mais ou menos aproximado, e se chega a essas datas. Então, essa é a datação radiométrica. Isso é mais confiável quando tu tira ele de uma camada de rocha ígnea. A partir de rochas sedimentares não há muita, né, não tem como confiar isso. Porque simplesmente o sedimento, como a gente viu lá, ele é o que se degradou de uma rocha e depois veio foi erodido, foi transportado, aí foi parar lá no fundo de um corpo d'água, uma bacia e virou rocha sedimentar. Se o grãozinho de zircão que estava lá solidificou lá na rocha vulcânica, sei lá, 30 milhões de anos atrás, ele veio parar aqui, essa rocha sedimentar se formou hoje, mas tu vai querer datar ela hoje, tu vai ver a datação do grãozinho de 30 milhões de anos atrás. Tu não vai ver a de hoje, não tu vai chegar erroneamente a ideia de que essa rocha de hoje já está há 30 milhões de anos, mas não é. O grão que vem de longe está aqui. Então, a partir de rochas sedimentares, não tem confiança de fazer datação radiométrica, né? Então, se faz só aquela datação comparada de camadas. Se a camada daqui não tem nada, nenhuma outra de uma camada intercalando, uma camada ígnea intercalando, não dá para fazer. Mas se a mesma daqui, lá na China, tem uma vulcânica passando embaixo ou em cima, tu data essa camada vulcânica, sabe a idade, aí sabe, ó, pelo menos é mais recente ou mais antiga do que aquela que está datada. A partir disso, a gente tem uma noção mais ou menos do que é a datação, cada camada e etc. Né? Não dá para fazer datação radiométrica das sedimentares. Basicamente isso. E o famoso carbono 14, que é o mais falado, né? Mas é um pouco diferente. Ele é um decaimento também. Ele é o decaimento de carbono 14, que é ali dentro o nêutron dele, o núcleo meio que se degrada, o nêutron meio se degrada e se transforma em próton. E ele, o carbono 14 vira um nitrogênio 14. Ele muda também ao longo do tempo.
Só que aí ele é, digamos assim, ele tem as meias-vidas dele é bem mais curta. Ele não é a partir de rochas, não. Ele é diferente. Ele é feito a partir dos materiais orgânicos, porque esses átomos de carbono 14, eles são absorvidos pelos organismos, né, quando consomem, quando bebe água e etc. Ele tem origem na atmosfera, lá em cima, mas ele vem parar aqui a gente respira e ele vem parar na composição de outros organismos, ele é mais ou menos estável para cada organismo vivo, então tu consome uma coisa, ele está, né, ele tá fazendo parte de ti, esse carbono 14. E tem tudo que é coisa orgânica. A gente, para datar ele, quem pode fazer a partir dos ossos, dos dentes, algum tecido que tenha sobrevivido, o resto de couro, da madeira. Então a gente tem que fazer a datação a partir disso, não de rochas. O tempo de meia-vida dele é bem mais rápido, 50% ali que já se transformou em nitrogênio em torno de 5.760 anos, né? Então ele vai bem mais rápido, ele tem um tempo bem mais curto do que aqueles outros lá, para a gente saber a degradação, a transformação de um e do outro. Então, por isso, a partir de 50 mil anos já não tem uma datação muito certa, não. Para tu saber o quanto que esse bicho, essas coisas viveram aqui, se tu usar um dente, uma coisa que é mais antigo do que isso, o carbono 14 já não é muito bom, não. Enquanto o organismo está vivo, ele está sempre mantendo uma estabilidade no seu número de carbono 14, mas quando ele morre, para de ingerir coisa, né? Tá morto, não come mais. Aí o carbono, como é o que tem, começa a se degradar para nitrogênio, e a partir daí que se data. Mas mais que 50 mil anos não dá. Não tem muita validade. Bom, então, fazendo uma pausa agora que depois a gente segue dando uma passada rápida pela história geológica do planeta Terra.